Esse vídeo é uma reação a um vídeo que eu acabei de assistir do Henry Bugalho, onde o próprio Henry reage a um outro vídeo, uma resposta ao Ferrez. Eu não sei se você que está me assistindo conhece, acompanha, segue o Henry Bugalho, que é um filósofo, escritor. Ele tem um canal aqui no YouTube consolidado. Eu particularmente gosto muito dele, gosto dos comentários dele sobre política, sobre a sociedade. E vez ou outra ele também comenta sobre religião. Mas um aspecto social da religião, embora ele tenha um livro sobre Jesus, mas religião não é o assunto principal de discussão do Henry Bugalho. E ele se identifica como ateu. E nesse vídeo ele fala sobre a história dele como ateu, as escolhas que ele fez, o como e o porquê. E à medida que eu acompanhava o vídeo, eu pensava também sobre as minhas escolhas, mas do contrário, de como eu me tornei cristão. Na verdade, no início do vídeo do Henry, eu fiquei pensando, caramba, como que a nossa sociedade é hipócrita, porque se o sujeito é católico ou evangélico, mas não leva a sério a religião que ele diz seguir, tudo bem, tá tudo certo. Agora, se alguém se assume como ateu, Deus me livre! E pensando bem, foi um pouco do que eu senti quando eu decidi me tornar luterano. Eu venho de uma família católica, eu estudei numa escola católica, eu fiz a catequese quando atingi a idade da catequese. Até que eu gostava da igreja, eu não tinha problemas com isso até então, mas lá pelos meus 12, 13 anos a coisa foi esfriando. Depois, quando a gente estuda história e vê o que foi a igreja católica na Idade Média, eu senti uma certa repulsa, vamos dizer assim, e fui bastante atraído também por outras religiões que o outro lado da minha família também seguia, do espiritismo e das religiões afro-brasileiras. Só que até então, oficialmente, eu era católico. Agora o problema é quando, por uma série de circunstâncias, eu vinha conhecer a igreja luterana, que eu tinha muita curiosidade de conhecer também por causa da história. Conhecia um pouco da história da Reforma, do ponto de vista da história, e eu queria conhecer a igreja luterana, tinha uma curiosidade, né? E na época eu não sabia que existiam diferentes igrejas também. Resumindo um pouco a história, eu conheci, vi, gostei, fiquei. Mas por que eu decidi ficar? Eu costumo dizer que teve um episódio marcante na minha vida, que foi um final de ano, se eu não me engano, de 2009 para 2010, uma festa de família. Agora não vou me lembrar se foi virada do ano ou se foi um aniversário, foi alguma coisa ali em janeiro de 2010, se eu não me engano. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu em que eu fiquei muito indignado na festa da família, porque eu via diferentes grupinhos, um em cada canto, um falando mal do outro, né? Todas intrigas de família, como toda família tem. E aí na hora do almoço, né, todo mundo, vamos juntar em redor da mesa, vamos fazer oração. E aí todos aqueles que estavam falando mal uns dos outros se tornaram devotos naquele mesmo momento e com muita fé fizeram a sua oração. E aquilo me deixou muito indignado. Talvez alguma coisa já havia mexido comigo, porque, vamos ser sinceros, eu também estava metido nessas rodinhas por muito tempo, né? Mas naquele momento, talvez por aquilo que eu vinha ouvindo na igreja, porque eu tinha retornado a esse hábito de frequentar uma igreja, eu comecei a pensar, mas isso não está certo. Como é que, se a gente quer seguir uma religião, então que leve a sério aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado. Eu não posso dizer que eu sou uma coisa e na verdade viver completamente diferente daquilo que eu digo acreditar.
Mas talvez isso tenha sido apenas um episódio que era o pontapé que faltava para um processo todo que eu talvez tivesse decidido no meu coração. Até porque briga em festa de família, intriga de família, isso sempre tem. Dicas de passagem eu já causei algumas. Enfim, principalmente agora com o WhatsApp. Se você não sabe, grupo de família do WhatsApp é parte do plano comunista para destruir a família. E a partir do momento em que eu decidi, não, eu quero entrar para a igreja luterana, eu quero me tornar membro dessa igreja, eu quero ser um cristão evangélico. Isso causou um certo espanto em algumas pessoas. E fazem 10 anos dessa escolha e ainda hoje pessoas me perguntam coisas básicas a respeito da igreja, ou quando eu simplesmente falo o nome de Deus, pessoas me perguntam, mas você vai ser pastor? Sendo que o ministério pastoral, acho que eu não me qualifico para isso. Apenas procuro conhecer a respeito da religião que eu professo. Se eu digo que eu acredito na Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia para saber aquilo que eu acredito. Se existem temas que a religião discute, se eu que digo acreditar nessas coisas, se eu quero seguir isso, eu tenho que saber o que eu estou acreditando, eu quero saber aquilo que nós estamos discutindo. E, bom, para quem me conhece sabe como que eu fico empolgado, como é fácil de eu me entusiasmar com as coisas, então eu mergulho de cabeça em muitas coisas e talvez cause certo espanto em algumas pessoas. Mas ao mesmo tempo em que eu decidi me tornar luterano, membro da igreja luterana, isso mexeu com a minha identidade, porque eu não venho de uma família luterana. Eu não sabia o que é ser luterano, o que é ser evangélico no Brasil. Aliás, o que é ser evangélico no Brasil hoje? Muitas pessoas usam o termo evangélico como um grande balaio onde a gente bota todos aqueles cristãos que não são católicos como se fosse tudo a mesma coisa. Como se os luteranos fossem a mesma coisa que as pessoas que vão na igreja universal, como se fosse a mesma coisa que as pessoas que vão na igreja presbiteriana, como se os batistas, como os assembleianos das diferentes Assembleias de Deus, como se todos eles fossem a mesma coisa. E não é bem assim. Muitas vezes as pessoas usam o termo evangélico como um nome politicamente correto do crente. Aquele estereótipo da pessoa de roupinha social, Bíblia embaixo do braço, mulher de saião, cabelo comprido, e que na verdade quer dizer que você é uma pessoa bitolada, fora desse mundo, que você é um alienado, que você é um fanático. E que, embora você pareça um cara legal, em algum momento vai se manifestar esse lado fanático. Bom, talvez isso era um pouco do que eu sentia ali há 10 anos atrás, onde, por incrível que pareça, o Brasil era muito diferente desse Brasil que nós temos hoje. E eu queria saber o que era ser evangélico, então eu precisei ir me construindo, fazendo escolhas dentro disso. Para mim foi difícil inicialmente os primeiros passos na fé, justamente porque eu sabia aquilo que eu não queria ser, mas não tinha claro o que eu deveria ser, o que eu gostaria de ser. Eu sabia que eu não queria ser como essas pessoas desse estereótipo que eu acabei de falar. Também não como aquelas pessoas que vão nas igrejas e dão dinheiro achando que podem comprar o favor de Deus. A maneira como eu me acertei com essas coisas naquele período foi dizer que, bom, eu sou cristão, eu sigo Cristo através da igreja. Eu não sigo padres, bispos, pastores, eu sigo Jesus e as pessoas que estão juntos seguindo Jesus. E isso dentro da história cristã. Aliás, isso é uma outra coisa que as pessoas não se dão conta. O cristianismo tem 2000 anos de história, está se espalhando pelo mundo desde então. Então pensar que os evangélicos brasileiros, hoje, em 2020, são um resumo de todos esses anos, todos esses séculos de cristianismo, eu não sei. Digam vocês o que vocês acham disso. Use aqui os comentários para isso, por favor.
E vejam vocês, o que eu descobri de mais surpreendente dentro disso tudo é que ser cristão significa ser crítico. Primeiro, autocrítico. Examinar a si mesmo antes de examinar os outros, que é uma diferença grande, que nem todo mundo faz. Isso significa que eu posso ler a Bíblia de uma maneira crítica? Sim. Isso quer dizer que eu posso ler a Bíblia como uma maneira de afiar o meu pensamento crítico? Sim. Isso significa que eu posso ler a Bíblia como um livro crítico da religião? Com certeza. Aliás, a Bíblia não critica apenas as outras religiões fora do ramo judaico-cristão. A Bíblia pode ser usada para criticar a própria religião cristã. Era isso que os profetas faziam no tempo antigo. Era isso que os apóstolos, que os primeiros cristãos faziam, as pessoas que escreveram os livros que hoje nós lemos dentro da Bíblia. E com isso eu quero voltar justamente nesse primeiro ponto. Muito poucos são aqueles que sabem disso. Muitos poucos são os cristãos que sabem disso. Muitos cristãos têm a Bíblia, inclusive algumas bem bonitas, enfeitando as suas salas, mas poucos são aqueles que leem a Bíblia. Poucos são aqueles que procuram conhecer aquilo que acreditam. E aí gera justamente esse problema que eu comentei no início do vídeo. As pessoas não levam a sério a sua religião porque não conhecem. Porque é costume. Porque é de família, porque sempre foi assim. Mas não se preocupe em saber por que é que as coisas são assim. Não para se tornar um fanático, mas para saber alguém que minimamente sabe aquilo que acredita e por que acredita. Agora, o vídeo do Henry Bugalho que me inspirou a fazer esse vídeo, eu acho que o Henry, quando ele se mete a falar de religião, ele cai em muitos sensos comuns e acaba dando respostas equivocadas justamente por causa desse senso comum. Agora, o que me deixa triste com isso é que, bom, o Henry é ateu, ele não tem nenhum compromisso com isso, ele não é obrigado a conhecer coisas que os cristãos, aqueles que professam o cristianismo, aqueles que dizem, eu quero seguir essa religião, deveriam conhecer. O problema é que muitos desses cristãos ficam nesse senso comum. E aí, o resultado é esse que nós estamos debatendo aqui. E dentro da minha própria experiência, eu sei que a religião, seja o cristianismo, seja o espiritismo, sejam as religiões de matriz africana, seja o budismo, seja qualquer religião que você pegar, não é simplesmente uma forma de amenizar os sofrimentos da vida, de amenizar a realidade. Não é um placebo, não é o ópio do povo, mas algo que dá sentido à vida das pessoas. E talvez eu acho que é por isso que eu não sou ateu, porque eu sou cético demais. E no final das contas, depois de examinar bem todas as coisas, é impossível que isso não tenha um sentido. E o sentido que eu encontro para tudo isso é a partir da fé cristã. Se essa é a sua escolha, ok. Se essa não é a sua escolha, ok também. Mas, se você quiser, podemos conversar a respeito. Sempre com muito respeito. Quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês conhecem o Henry Bugalho, o que vocês conhecem a respeito de religião, sendo religiosos ou não, sendo pessoas de fé ou não. E, para isso, utilize aqui esse espaço dos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida ou não, compartilhe com as pessoas que você acha que vão se interessar por esse vídeo e me ajude a fazer desse espaço um local de trocas de experiências.